Ele não é injusto, Ele não é mau, Ele é bom, Ele é cheio de amor, Ele é cheio de misericórdia. Deus é suficiente e nos supre em todas as coisas. Cristo é o único capaz. Por isso não desista, persiga, caminhe, insista em seguir o Senhor. Ele quer que você tenha uma experiência real e viva com essa palavra. Amém, queridos irmãos? Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor por mais uma mensagem do Alimento Diário. Estamos chegando na última mensagem do segundo volume do Alimento Diário, cujo tema é Absorvido pela vida, constrangido pelo amor, uma nova criatura. Que o Senhor possa falar ao seu coração através dessa mensagem, Ele possa falar justamente a sua necessidade. Antes de tudo, vamos orar ao Senhor. Amém? Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de falar a Tua palavra. Que nessa noite, cada irmão seja constrangido pelo Teu falar. Seja tocado pelo Teu falar, Senhor. Senhor Jesus, não quero depender de mim mesmo, mas quero depender do Senhor para falar a Tua palavra. Senhor Jesus, que o Senhor possa justamente falar aquilo que seja necessidade de cada irmão. Jesus é o Senhor. Amém. Antes de começar a mensagem, queria pedir aos irmãos para que possam compartilhar essa mensagem. Também possam deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e apertar no sininho e apertar na opção todas para que possam receber todas as notificações de novos vídeos. Amém? Essa mensagem está sendo transmitida no YouTube, mas também vai ser transmitida na Rádio Alternativa FM 87,9. Senhor Jesus, nós vamos começar com o versículo de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4, que diz: Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Agora o versículo 14, que diz: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E o versículo 17, E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nessa semana, nós vamos ver alguns entes importantes para a nossa vida com Deus e nossa vida com os homens. O primeiro ente que nós vamos abordar é como o ministro da nova aliança deve tomar a palavra de Deus. Por isso, nós vamos ler o versículo de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que diz: O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tomar a palavra de Deus, devemos tomar a palavra como um viver, não como um mero conhecimento. Não somente ouvi-la, mas desejar ardentemente viver essa palavra. Essa é a maneira em que o ministro da Nova Aliança ele deve agir. Não tomar a palavra simplesmente como um mero conhecimento, mas que ele possa experienciar essa palavra. Em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 17 ao 18, diz: Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez,
e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Quando nós tomamos a palavra como mero conhecimento, nós ficamos abastados. E quando os irmãos compartilham conosco, nós não conseguimos receber a palavra porque nós nos enchemos só de conhecimento. O que acontece conosco quando nós só buscamos a palavra como um mero conhecimento, como mera teoria, é que nós ficamos abastados e orgulhosos e pensamos que nós não precisamos de coisa alguma. E não imaginamos como fica a nossa condição. É nessa condição que nós ficamos. Nós ficamos na condição infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Queridos irmãos, por isso que nós devemos experienciar a palavra. Tornar a palavra a nossa experiência para que não caiamos nessa situação. Senhor Jesus. Também precisamos ter íntima comunhão com Deus, para conhecer a sua vontade e conhecer a palavra de uma maneira mais viva e íntima. Isso só nós conseguimos indo até o Senhor. Não basta só examinar as Escrituras. Como uma vez o Senhor disse para os fariseus: examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Contudo, não queres vir a mim para terdes vida. O nosso problema muitas vezes é que nós só lemos a palavra, queremos conhecer a palavra, obter o conhecimento, mas nós não vamos até o Senhor para ter vida. Se nós não vamos até o Senhor, nós não vamos só ter um mero conhecimento da palavra. E um ministro da Nova Aliança, ele deve ser aquele que conhece a palavra, o conteúdo da palavra, mas também tem experiência com o Senhor, para que ele, ao falar a palavra, possa tocar no coração dos irmãos, possa tocar justamente na necessidade daquilo que os irmãos precisam ouvir. Ó Senhor Jesus. Vamos ler outro versículo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Que diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que significa isso? Esse versículo quer dizer que precisamos manter comunhão com o Senhor, permanecer em sua presença, contemplando a sua face. Quando conhecemos a palavra, também recebemos a direção para quem ir. E a palavra nos mostra para quem nós devemos ir, que é até a presença do Senhor. E também a palavra nos mostra que nós podemos invocar o nome do Senhor e assim Deus se achega a nós. E nós podemos permanecer na presença do Senhor e contemplar o Senhor. Isso vai resultar em transformação em nossa vida, mas também não só na nossa vida, mas Deus vai transformar a vida das pessoas por meio da nossa vida, por meio dessa prática, dessa experiência, de conhecer a palavra, mas também de ir até o Senhor. Ó Senhor Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, fala de um tesouro. Fala o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É nas provações que esse tesouro ele é manifesto. É nas provações que nós conhecemos a nossa debilidade, nós conhecemos a nossa fraqueza, nós somos frágeis. É nas provações que Deus quer mostrar para nós que só nele nós podemos todas as coisas, que só nele nós podemos prosseguir e perseverar. O versículo 10, ele fala o seguinte, de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Esse versículo fala, levando sempre o morrer de Jesus. Quando Jesus esteve na terra, ele não fazia a sua vontade, ele fazia a vontade do Pai. Quando ele estava no Getsemane, ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu
queres. Esse morrer é morrer à nossa vontade, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Ou seja, quando nós renunciamos à nossa vontade, a vida de Deus, ela se manifesta. Por isso que o Senhor ele deu para nós um caminho de negarmos a nós mesmos, para que essa vida ela se manifeste. Porque ele fala, porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus. Essa morte aqui é uma morte positiva. Ela produz algo para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa vida, em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Isso mostra o seguinte, irmãos. Quando nós fazemos com que o nosso eu, a nossa vontade, ela morra, outras pessoas são beneficiadas. Mas quando nós fazemos a nossa vontade prevalecer, além de nós prejudicarmos a nós mesmos, nós não damos vida a outros. Esse é o desejo de Deus. É que nós, a cada dia, levemos esse morrer, essa morte. Essa morte é uma morte positiva. É uma morte que produz algo. Mas mesmo que a gente morra, esse morrer, ele faz com que a vontade do Senhor, a vida do Senhor, ela seja manifesta em nossa vida, alcançando outros. Nós precisamos morrer para nós mesmos, para a nossa vontade. Amém? Senhor Jesus. A tribulação, irmãos, produz em nós vida. Produz em nós peso de glória. Tudo tem um motivo. Tudo tem um porquê. Não é por acaso que nós passamos por provações. Por isso nós precisamos conhecer a palavra e ter intimidade com o Senhor, para que na hora da provação, em vez de nós murmurarmos, nós possamos louvar o Senhor. A vida de Deus possa ser manifesta. Nós possamos ser gratos ao Senhor. Só quando temos íntima comunhão com o Senhor, nós podemos perceber isso. E podemos perceber que as provações, ela produz peso de glória, e ela produz o resultado na nossa vida, mas também na vida dos irmãos. Ó Senhor Jesus. Agora nós vamos ver o segundo item dessa semana. A importância de conhecer a palavra para dela então falar. Ó Senhor Jesus. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Senhor Jesus. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Irmãos, esse versículo é muito rico. Eu não sei se os irmãos já observaram. O crer, ele não é uma coisa só do início da nossa fé, mas o crer ele é contínuo. Porque a Bíblia diz que quando nós cremos, nós recebemos. Crer é receber. Lá em João capítulo 20, versículo 30 ao 31, fala o seguinte, que o Senhor ele fez muitos sinais e muitas obras e milagres. E esses que estavam escritos era para que creiais, e crendo tenhais vida em seu nome. Então, crer é receber algo do Senhor. E quando nós recebemos, nós queremos compartilhar, nós queremos ministrar. Porque quando nós falamos aquilo que nós recebemos do Senhor, outros recebem vida. Você não pode falar daquilo que você não crê. Você pode até acreditar, mas aquilo não motiva você a falar para as pessoas. Mas quando nós cremos, nós não conseguimos guardar para nós mesmos, mas nós queremos falar para as pessoas. Paulo disse, tendo, porém, este mesmo espírito da fé, como está escrito. Ou seja, não é só o sentimento de Paulo, também é o nosso sentimento. Quando nós recebemos algo do Senhor, como Paulo também recebeu, nós temos esse mesmo espírito, ou seja, esse mesmo foco, essa mesma meta, que é falar do Senhor. Ó Senhor Jesus. Aí ele fala, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Muitas vezes nós lemos a palavra, mas nós não tomamos posse da palavra. Por isso que muitas vezes nós não falamos a palavra do Senhor para outras pessoas. Mas quando você crê, você recebe, você não retém para você, você fala para outras pessoas. Porque ao mesmo tempo que você fala, além de você estar sendo suprido, você está suprindo outras pessoas. Ó Senhor Jesus. Conhecendo a palavra e nela crendo, estaremos alicerçados para não sermos enganados pelo diabo. Sabe por que muitas vezes você é enganado pelo diabo? Porque você não conhece a palavra. Aí a importância de conhecer a palavra, porque Satanás também conhece a palavra. E você viu como foi que o Senhor Jesus derrotou Satanás no deserto. Porque ele conhecia a palavra, mas também ele vivia
a palavra de Deus. Não basta só conhecê-la, temos que viver também. Mas é muito importante conhecer a palavra para que nós não sejamos enganados pelo diabo. E essa palavra, ao conhecer, nós precisamos crer nela, tomando posse, crer com o coração. E quando nós cremos, nós falamos essa palavra. Conhecendo a palavra de Deus, temos a percepção do plano de Deus em nossa vida. Já imaginou? Quando nós conhecemos a palavra, nós temos a percepção do plano de Deus na nossa vida. Então você consegue enxergar algo maravilhoso. O plano de Deus não é só na minha vida, mas é na nossa vida, mostrando um coletivo. Deus tem um plano para todos nós. Não é para um indivíduo, uma pessoa individual. Porque Ele nos deu uma carreira, Ele nos deu um objetivo, um foco, no qual todos nós estamos focando. Amém? Aí ele fala o seguinte também. Mas também essa palavra precisa habitar em nós. Ela precisa fazer parte de nós. Ela não pode ficar apenas na nossa mente, mas ela tem que fazer parte de nós, da nossa constituição. Por isso nós vamos ler Colossenses capítulo 3, versículo 16. Senhor Jesus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aqui não fala da palavra estar fora de nós, mas habitar em nós. Ou seja, essa palavra que é viva, ela não quer estar só fora de nós, ela quer estar dentro de nós, porque a transformação em nossa vida, ela começa de dentro para fora. Deus quer operar em você e por meio de você. Amém? Fala que ela habite ricamente. Irmãos, a palavra de Deus ela é rica, mas pela nossa atitude, por muitas vezes vivemos em nós mesmos, nós podemos reter essa riqueza da palavra. A palavra, ela quer habitar ricamente em nós, mas muitas vezes a palavra habita de uma maneira pobre em nós, porque o grande problema somos nós mesmos. Mas a palavra de Deus quer habitar ricamente em nós, isso depende de cada um de nós, depende da nossa busca. Você precisa buscar para que a palavra de Deus ela possa habitar ricamente no seu coração, transformando a sua vida e a vida de outros. E fala assim, em vós a palavra de Cristo, não é a minha palavra, mas é a palavra de Cristo. Se fosse a minha palavra, não geraria vida em você, não transformaria a sua vida, mas é a palavra de Cristo, daquele que pode todas as coisas. E fala também, instruindo-vos e aconselhai-vos. A palavra ela também nos instrui, ela nos alinha, ela nos alicerça, ela nos ensina, mas também ele fala de aconselhai-vos. A palavra de Deus também é para nos aconselhar e também para que possamos aconselhar outros. E fala assim, aconselhar-vos mutuamente. Isso mostra que a responsabilidade não é só minha de aconselhar, mas eu também preciso ser aconselhado. Então nós precisamos ser aconselhados mutuamente, nos ajudar mutuamente. E fala o seguinte, em toda sabedoria. Isso não está relacionado à inteligência ou à sua capacidade, mas sabedoria está relacionado com aquilo que vem de Deus. Porque a Bíblia diz lá em Tiago, quem quer sabedoria, peça a Deus. Não é algo que eu obtenho por meio da minha capacidade, mas é Deus que me dá. A sabedoria está relacionada para podermos administrar as coisas de Deus, como também Salomão pediu sabedoria para administrar o reino também. Ou seja, lidar com pessoas não é fácil. Lidar uns com os outros não é fácil. Por isso nós precisamos de sabedoria. Essa sabedoria ela vem lá do alto. Ela vem de Deus. E fala também, porque na palavra nós vemos os louvores, louvando a Deus, com salmos, que são experiências, e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Ou seja, quando nós conhecemos a palavra deve gerar em nós gratidão. Quando ela habita ricamente em nosso coração, nós somos gratos a Deus, porque nós podemos ver o que Deus fez por nós. O que Ele ainda está fazendo por cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Vamos ler agora 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16.
Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Muitas vezes na nossa vida cristã, nós temos desânimos. Nós queremos desistir. Por isso a importância de conhecer a palavra. Para que não venhamos a desanimarmos. Porque quando conhecemos a palavra, nos alegramos porque nós vemos o maravilhoso plano de Deus na nossa vida. E ele fala o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Claro que as provações deixam o nosso físico cansado, o nosso corpo cansado. Mas o nosso espírito ele deve estar exultante. Ó Senhor Jesus. Irmãos, as provações que sobrevêm em nossa vida, Paulo fala que é leve. Por isso no versículo 17 ao 18 de 2 Coríntios capítulo 4, fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. As provações, ela tem um objetivo. É produzir algo em nós. É gerar algo em nós. E fala o seguinte: eterno peso de glória acima de toda comparação. Ou seja, o que nós passamos hoje, as tribulações que nós passamos hoje, não pode se comparar àquilo que está preparado para cada um de nós. E fala que quando nós entendemos isso, entendemos que as provações produzem algo na nossa vida, não só vai nos beneficiar, mas beneficiar outros, nós paramos agora e atentamos. Ou seja, o que é atentar? É fixar os olhos. Nós atentamos para Deus. Por isso que ele fala aqui, não nas coisas que se veem. Deus é invisível. Nós precisamos atentar para aquilo que é invisível. Amém? Mesmo que nós não vendo esse invisível, nós podemos senti-lo. Nós podemos sentir o seu cuidado. E ele falando conosco por meio da sua palavra e através dos irmãos também. Ele fala, não nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais. As coisas que se veem foram criadas por aquele que não se vê, que é o Deus invisível, que um dia foi revelado por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele é a imagem do Deus invisível. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem, elas são eternas. Irmãos, as tribulações elas vão passar um dia. E a Bíblia diz que ela é leve e momentânea, ou seja, momentânea porque ela vai passar. Mas ela quer produzir algo em nós. Eu quero dizer algo para você. Muitas vezes nas provações, você não ouve falar do Senhor. Mas da mesma forma o professor, quando ele aplica a prova, ele não fala na hora da prova, mas ele está lá observando os alunos, cuidando dos alunos. Mesmo assim, o nosso Deus conosco. Ele não fala, mas ele está cuidando de nós. Como fala Filipenses, perto está o Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso nós precisamos conhecer a palavra para saber que o Senhor está perto de nós e que nós podemos chamá-lo. Deus fala conosco de muitas maneiras. O problema não é Deus. Somos nós que não ouvimos e não conseguimos enxergar porque existe uma cegueira nos nossos olhos, pelo fato de simplesmente só conhecer a palavra, mas não experienciá-la. Deus também, irmãos, nos preparou uma habitação, que é Ele mesmo. Conhecendo a palavra, nós também podemos ver que Deus nos preparou uma habitação, que é Ele mesmo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, diz: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Interessante que ele fala aqui. Sabemos. Como é que nós sabemos isso? Ele fala que sabemos que se a nossa casa terrestre, esse corpo aqui, deste tabernáculo se desfizer, porque um dia nós podemos partir, nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a uma hora. Nós estamos aqui, podemos passar, nós podemos não estar mais daqui a algumas horas. Mas ele fala o seguinte:
temos da parte de Deus. Temos algo de Deus. E tudo que vem de Deus é eterno e perfeito. Um edifício. E um edifício ele é composto de várias pedras, com vários itens. Não é algo individual. Casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Como é que você sabe disso? Quando você lê a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós não somos enganados pelo inimigo. O grande problema de muitos cristãos serem enganados e envolvidos e ficarem confusos e não saber a direção é porque eles não leem a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra da mesma forma que o Senhor Jesus ele também conhecia, Paulo conhecia, para vencer o inimigo de Deus, para que não sejamos enganados. E só lendo a palavra você sabe todas essas coisas. O versículo 2 do capítulo 5, ele fala o seguinte: e por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Vivemos nessa terra e nosso desejo é nos encontrar com o Senhor. Porque esse corpo que nós temos, ele adoece, envelhece, está sujeito a todas as coisas. E aqui Paulo fala do seu desejo aqui, que ele queria ser revestido da habitação celestial. Essa habitação celestial tem a ver com o corpo de glória que nós vamos receber na volta do Senhor. Ó Senhor Jesus. E nós aguardamos o cumprimento dessa promessa. E nós conhecemos isso quando nós lemos a palavra de Deus. Irmãos, graças ao Senhor que nós temos uma habitação. E essa habitação é o próprio Senhor. O próprio Senhor disse: eu vou para que vocês estejam onde eu estou, estejais vós também. Onde é falado em João 14. Irmãos, aquilo é maravilhoso. O desejo de Deus é que nós habitemos nele. Então, cada dia que nós buscamos o Senhor, nós estamos a cada vez mais sendo inseridos em Deus. O desejo de Deus, ao você conhecer a palavra, você experienciar a palavra, é você ser inserido nele. Esse é o foco central de todo o plano de Deus, é que nós sejamos inseridos nele, ser inseridos no Pai. Mas para isso existe todo um processo. E nós precisamos, irmãos, perseverar. E a perseverança nós só recebemos quando nós temos intimidade com o Senhor. É impossível perseverar sem ir até o Senhor. Porque vai ter uma hora que você vai chegar no seu limite e você não vai conseguir mais caminhar e nem perseverar. Graças ao Senhor por essa promessa maravilhosa de que um dia nós seremos revestidos da nossa habitação celestial. Nós vamos habitar em Deus e Deus vai habitar em nós. Essa será uma habitação mútua. Irmãos, vai ser algo maravilhoso, algo grandioso. E Deus nos deu uma garantia de que isso vai se cumprir em nossa vida, de que essa obra de Deus vai se cumprir em nossa vida. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Que diz: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Irmãos, foi o próprio Deus que nos preparou para isso. Ou seja, tudo foi preparado pelo Senhor. Eu não tenho do que me gloriar. Tudo foi Ele que deu. Tudo que for conquistado, toda a perseverança, tudo aquilo que nós recebemos não é mérito nosso. Vem de Deus, porque Ele já preparou isto para nós. Essa habitação celestial, que é habitar no Senhor, habitar nele. Ó Senhor Jesus, habitando nele, Ele está nos transformando. E fala, outorgando-nos. Outorgar é dar. Deus nos deu o penhor, ou seja, a garantia, que é o Espírito, de que isso vai ser concluído em nossa vida. Graças ao Senhor pela sua palavra. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 ao 15 diz o seguinte: que nós precisamos usar esse Espírito para que algo aconteça. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quando nós vivemos no Espírito, quando nós usamos o Espírito, nós somos constrangidos pelo amor de Deus. Mas quando nós vivemos em nós mesmos, nosso coração endurece e o amor de Deus não nos toca, porque nós ficamos insensíveis. Por isso nós precisamos ir até o Senhor. Pedir para o Senhor nos quebrantar. Porque a verdade é certa, irmãos, nós somos muito duros. Duros demais. Somos muito insensíveis ao falar do Senhor. Deus nos usa de muitas formas, de muitas maneiras, através das mensagens, dos irmãos que nos visitam, para poder concluir a sua obra. Mas o maior problema somos nós mesmos. É o nosso ego, é o nosso eu. Mas quando vivemos no Espírito, quando invocamos o nome do Senhor, o amor de Cristo nos constrange. E ele fala, julgando nós isto, um morreu por todos. Logo todos morreram. A morte do Senhor visa você morrer para você mesmo. Para que aconteça algo, sabe o que deve acontecer quando nós julgamos isto? Que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais. Ou seja, nós ainda vivemos muito em nós mesmos. Mas nós precisamos aprender a ir até o Senhor, para que possamos viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Nós vivemos muito para nós mesmos, mas nós precisamos aprender a viver para Ele. Deus quer concluir a sua obra em cada um de nós. Por isso que nós precisamos ir até o Senhor. Nós precisamos ir até o Senhor para que Ele, a cada dia, nos transforme, tendo experiência profunda com o Senhor. Eu quero citar um versículo aqui, em Colossenses. Colossenses, capítulo 2, versículo 2 ao 3. Veja a importância de ir até o Senhor. Ele fala o seguinte: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Amados irmãos, a importância de ir até o Senhor é para obtermos isso, porque em Cristo está os tesouros da sabedoria. Existe um grande tesouro. Irmãos, e alegre-se, esse tesouro está em nós. Nós só precisamos esvaziar-nos de nós mesmos e irmos até o Senhor, pedindo para que Ele nos encha, para que Ele nos dê aquilo que é dele mesmo, a sua pessoa, e fala em quem. Esse quem é Jesus Cristo. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Esse conhecimento é um conhecimento de vida, não é um conhecimento teórico. Conhecer a palavra sem vivê-la é viver uma vida atormentada. É viver uma vida frustrada. Quando nós conhecemos a palavra e dela experienciamos, nós podemos sentir e experienciar a vitória de Cristo na nossa vida. Ó Senhor Jesus, para que o coração deles seja confortado, irmãos, e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. O nosso coração ele só vai estar confortado e vinculado em amor em Cristo. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor por essa mensagem. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida. Tinha mais coisas para falar, mas eu quero deixar para que os irmãos possam compartilhar e complementar essa mensagem. Mas ainda novamente eu vou pedir para os irmãos compartilharem essa mensagem, deixar o like, deixar os comentários,
se inscrever no canal e também divulgar essa mensagem. É o canal da Igreja em São Benedito, Mensagens IGSBS. Amém, irmãos? Possam divulgar o canal da igreja, porque esse canal não é só para suprir a nós, mas suprir a todas as pessoas. O nosso desejo é que essa palavra alcance muitas pessoas. Não só na nossa cidade, mas também em outras cidades. Como também, graças ao Senhor, o Evangelho do Reino tem se espalhado por todo mundo através da tecnologia. Vamos usar a tecnologia a nosso favor. Vamos usar a tecnologia a favor do reino de Deus. Não vamos usar a tecnologia por coisas supérfluas ou por aquilo que é vão, mas usar a tecnologia para que as pessoas conheçam aquilo que é eterno. As pessoas possam conhecer o conteúdo dessa palavra maravilhosa. Ó Senhor Jesus. Eu sou muito grato ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, falando a sua palavra. Longe de mim querer depender de mim mesmo. Quero sempre depender do Senhor e que você também possa depender do Senhor. Antes de terminar a mensagem, quero orar pela sua vida. Por você que está ouvindo essa mensagem. Não sei o que você está passando nesse momento, mas o Senhor, Ele sabe. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma mensagem. Senhor, pelo teu falar, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem falado na nossa vida. Todo o teu falar abundante que o Senhor tem dispensado para cada um de nós. Senhor, torna cada vez mais o nosso coração sensível à tua palavra, sensível ao teu falar, para que essa palavra possa habitar ricamente dentro de nós, transformando a nossa vida e a vida das pessoas. Que nesse momento, Senhor, o Senhor possa ser com cada pessoa, que esteja passando por algum momento de angústia, que está sem direção, mas que o Senhor possa, através dessa mensagem e de outras mensagens que vão vir, ó Senhor, desse canal, Senhor Jesus, direcionar as pessoas e elas possam conhecer o teu plano, possam conhecer a tua vontade e elas possam também te conhecer. Senhor, porque a tua vontade é que as pessoas te conheçam, para que elas sejam inseridas em ti, para que elas possam encontrar a verdadeira habitação que é o Senhor. Senhor Jesus, que nesse exato momento o Senhor possa tocar o coração de cada pessoa e cada pessoa, o Senhor possa gerar no coração de cada pessoa o desejo delas irem até o Senhor para ter alívio, Senhor, para aliviar a sua alma, Senhor, para aliviar o seu fardo, mas também, Senhor, para que elas possam conhecer a tua vontade e elas também possam receber o Senhor para dentro delas. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais uma palavra, por mais uma mensagem desse alimento diário. Continua, Senhor, abençoando a vida de cada um de nós com as tuas ricas palavras, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por toda a riqueza da palavra que nós temos recebido. E, Senhor, nós te pedimos, gera em nós um coração de gratidão por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós e ainda está fazendo. Senhor, já deveríamos ser gratos a Ti, não pelo que o Senhor vai fazer, mas pelo que o Senhor já fez por cada um de nós. Porque o que o Senhor fez por cada um de nós já deveria ser motivo suficiente para sermos enlouquecidos por Ti, buscarmos o Senhor com todo o nosso coração, com toda a intensidade. Sabemos que a nossa vida está muito aquém disso ainda, dessa intensidade de busca pelo Senhor. Mas nós te pedimos, Senhor, mesmo na nossa fraqueza, nós reconhecemos e cremos que Tu és aquele que pode transformar a nossa vida e que nós cremos também que em Ti nós somos mais que vencedores. Amém? Jesus, o Senhor, que você tenha uma ótima noite na presença do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças ao Senhor, por mais uma palavra. Só temos que agradecer ao Senhor. Essa série do Alimento Diário está maravilhosa. E a gente está lendo e parece que o Senhor sabia exatamente pela situação que nós iríamos passar, Porque se encaixa muito com a situação em que nós estamos vivendo. O Senhor tem falado muito e intensificado esse falar sobre nós termos mais comunhão com o Senhor, sobre nós sermos íntimos do Senhor. E sobre conhecermos a sua palavra, E sobre conhecer a palavra do Senhor, nós sabemos que precisamos conhecer para que nós não possamos ser enganados pelo inimigo de Deus. Mas o Senhor vem nos mostrar que nós não precisamos somente conhecer a palavra por conhecer, só para dizer, eu sei a palavra do Senhor. Mas nós precisamos conhecer a palavra
e experienciar essa palavra, experimentar essa palavra em nosso viver, né? Nós precisamos viver essa palavra, porque muitas vezes a gente se acha privilegiado porque nós sabemos que não estamos mais na era da lei, nós conhecemos o evangelho do reino, mas muitas vezes a gente só sabe disso, mas não experimenta de fato o que é esse ministério, né, do Espírito e da vida. Então, por exemplo, um celular, por exemplo. Nós temos um celular, a gente sabe que pode ser muito útil para nós, hoje em dia. A gente pode se comunicar com várias pessoas. Agora mesmo nós estamos usando de tecnologia para poder transmitir essa mensagem para os irmãos. Mas o que seria desse conhecimento todo, de saber disso tudo, se a gente não utilizasse disso, né? Não adiantaria de nada. Certa vez, minha mãe e meu tio deu um celular para o meu avô, para eles conseguirem falar com ele com mais facilidade. Mas aí eles ligavam e ele não conseguiu aprender a atender, não conseguiu aprender a usar o celular. E aí aquele celular para ele não serviu de nada, porque ele não conseguiu utilizar aquele telefone celular. Então, do mesmo jeito, somos nós. A gente conhece a palavra, mas se a gente não experimenta essa palavra em nosso viver, de nada vai adiantar. Vai ser apenas mero conhecimento. E um dos pontos mais chocantes que eu achei do Alimento Diário, que falou logo na segunda-feira, é que conhecer a palavra sem poder praticar é um tormento. Não adianta de nada você conhecer se você não puder praticar essa palavra. E hoje nós podemos, mas como o irmão falou, o problema hoje muitas vezes está em nós mesmos. Nós mesmos colocamos barreiras, colocamos dificuldades para não experimentarmos essa palavra maravilhosa, né? E nós sabemos que por nós mesmos, nós também não iremos conseguir. Então, por isso que é o ministério de Espírito e Vida, né? Nós temos que estar no Espírito, temos que invocar o nome do Senhor, temos que estar totalmente dependendo do Senhor, porque por nós mesmos nós sabemos que não conseguimos. Então, que de fato essa palavra possa entrar em nosso coração, né? E que de fato a gente possa praticar essa palavra, não por nós mesmos, mas com a ajuda do Senhor, né? Com a ajuda do Espírito que o Senhor nos deu. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, graças ao Senhor por mais uma palavra maravilhosa, né? Compartilhada pelo nosso irmão Denilson Belo. Senhor Jesus, e graças ao Senhor por mais uma palavra encorajadora, irmãos, né? Nós vimos que Deus, Ele tem um plano, né? Ele tem um plano na minha e na sua vida. Graças ao Senhor por isso. Essa noite estamos muito alegres, né? Porque Deus tem um plano para nós. E o irmão leu um versículo que está no Alimento Diário. E vou ler para os irmãos. Fala assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Graças ao Senhor, irmãos. Sabemos. Hoje, eu e você sabemos, né, que Deus tem um plano na minha e na sua vida, né? Mesmo que o nosso corpo se desfaleça, nós temos um plano, né, do nosso Deus para cada um de nós, né? E ainda em 2 Coríntios 4:16, o consolo, né, da palavra do Senhor para nós nesses tempos, né, tempos difíceis, né? A palavra de Deus, irmãos, é algo maravilhoso, né? Sempre vem nos dar um refrigério, né, nesses momentos difíceis qual nós passamos. Aqui fala assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, mesmo diante de tantas dificuldades pela qual nós viemos enfrentar ou estamos enfrentando, nós temos uma certeza, temos uma convicção: o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia, por meio da palavra do Senhor, por meio de invocar o nome do Senhor, por meio dos hinos. Então, irmãos, vamos continuar nesse ministério, vamos continuar desfrutando do Senhor, junto com os irmãos, junto no grupo familiar, para que juntos possamos ser vencedores, né? Juntos com o Senhor. Louvado seja o Senhor.